Igreja, eu quero falar assim que a gente vê aí tantas pregações, né? Louvado e agradecido o nome do Senhor. E a gente sabe, igreja, né? Quando esse pastor nos ensina como pregar a palavra dele, né? Porque, igreja, verdadeiramente, a gente tem que examinar a palavra. Porque, igreja, principalmente a gente que prega a palavra de Deus. Para a gente não estar quebrando a igreja, sustacando a igreja, né? E eu tenho observado, igreja, pregações, assim, a pessoa pegar conselho de igreja não é pecado, não é verdade, meus irmãos? Você não pode estar enxugando as pessoas em cima do púlpito. Olha a sabedoria que o nosso pastor tem aqui quando ele dá o ensinamento para nós, né? Por isso que é bom, igreja, a gente estar no ensinamento, porque aí você tem sabedoria para pregar a palavra. Porque o púlpito, igreja, não foi feito para você xingar as pessoas, mas sim pregar a palavra de Deus, né? Louvado e agradecido. Por isso que é importante, igreja, a gente não perder os ensinamentos. Sabe por quê, igreja? Louvado e agradecido ao nome do Senhor, porque a gente pega a sabedoria, a gente aprende, né? O Senhor vai nos ensinando, porque a gente pode meditar ali no livro de A Boa Samaritana, louvado e agradecido ao nome do Senhor. Porque quando o Senhor sabia ali verdadeiramente, igreja, né? O que acontecia com ela, né? Ela chegou ali, o Senhor chegou ali perto daquela água para pedir água para ela, né? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. E ela virou e falou para o Senhor dessa maneira: sim, Senhor, mas o samaritano não se dá como um judeu. Olha a sabedoria que o Senhor pregou para ela, sabendo o passado dela, sabendo o que acontecia com ela, né? Aí o Senhor falou para ela dessa maneira, né? Me dá um pouco dessa água, né? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Foi quando ela falou essa palavra para o Senhor, né? O samaritano não se comunica com o judeu, né, igreja? E ali o Senhor já sabia de tudo o que acontecia para ela, né? E o Senhor falou para ela: mas esses 5 esposos que você tem, nem esses 5 é meu. Quando o Senhor falou assim para ela, igreja, e o Senhor chegou e falou para ela dessa maneira, aí ela caiu em si, né, irmã Maria? Você não viu o Senhor ali xingar ela, porque ela estava no adultério, né? Nós podemos meditar na palavra, por isso que é bom a gente aprender do ensinamento, igreja, né? Porque você não fica confundido para pregar a palavra, né? Nós podemos meditar na palavra do Senhor, que o Senhor não xinga ninguém na palavra. O Senhor prega a palavra e ensina, que nem o pastor faz conosco aqui na segunda-feira. Por isso que é importante a gente estar no ensinamento. Quando aqueles povos ali estavam verdadeiramente ali, pegou aquela senhora no adultério, né, igreja? Estava ali no adultério, o Senhor não chamou ela de prostituta. Você vê a palavra? O que mais você vê por aí, igreja? As pessoas xingando, as pessoas pregando. Falta do que, igreja? Examinar a palavra. Por isso que tem que ter sabedoria para pregar a palavra, né? E ali verdadeiramente o Senhor falou para mostrar para eles, o fariseu, né? Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Não é, igreja? Você não viu o Senhor xingando ela, porque ela estava no adultério, porque ela estava assim, né? Então, olha a sabedoria que o Senhor nos ensina para pregar a palavra. Coisa linda, né, igreja? E ali verdadeiramente o Senhor olhou para nós, olhou que não tem pecado, atira a primeira pedra. Cada um saiu um atrás do outro ali, né, igreja? E o Senhor falou para ela, o Senhor não xingou ela, o Senhor não mirou ela, o Senhor falou para trás: vai e não peques mais, né, igreja? Então a gente vê, igreja, por isso que é importante o ensinamento, né? Muito importante a gente ter o ensinamento da palavra do Senhor, porque a gente, igreja, tem que pegar dentro da palavra, né? Porque quando é aí, igreja, as pessoas recebem, né? As pessoas aceitam Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida, né? Que coisa linda, né? Essa passagem, igreja, é tremenda, né? Aquela mulher de Samaria, e ali verdadeiramente, né? E o Senhor falou para ela: mas se você soubesse quem está te pedindo essa água, ela nem sabia que era Jesus, né, igreja? Né? Eu te daria água viva para o resto da vida, né? Coisa linda, né? E ali, igreja, aquela mulher aceitou Jesus, coisa linda, né? Sem o Senhor falar nada, já sabia de tudo que acontecia com ela, a sabedoria quando o Senhor pregava, né, a palavra, né? Coisa linda, né? Eu, igreja, eu amo a palavra do Senhor, amo demais.
E ali, verdadeiramente, aquela mulher atacou toda a cidade para Jesus. Né, igreja? Por isso que a gente tem que ter o ensinamento da palavra. Ame muito o ensinamento, Deus. Valorize esse ensinamento, né? Vamos orar a favor, ore a favor do pastor que nos ajuda aqui no ensinamento, né? Porque é muito lindo, igreja, né? A palavra do Senhor é tremenda. Amém? Agradeço a oportunidade,
pai estava falando. Nós estamos falando com a imagem e semelhança de Deus. As pregações, elas têm que ser igual que Jesus ensinou, não é? Falta de Bíblia, né, pastor? E muito. E às vezes a gente observa que muita gritaria ela só traz irritação. Muito. Então, a falta de humildade, quando falta humildade numa pessoa, ela tem aquele ritmo acelerado que ela não aceita, não respeita mais ninguém. Ela aceita, a humildade é para que nós aprendamos a conviver com os nossos erros para ser corrigidos. E o dever da pregação, palavra interpretada, Jesus disse assim: aprender comigo sou manso, coração, e conseguireis descanso para os vossos. O descanso é a tranquilidade espiritual, é a amizade formada de Cristo com as pessoas, não é? Com as pessoas. Ele conhecia aquela mulher antes até do nascimento, lógico que ele conhece. Da barriga da mãe, né, pastor? Na igreja já. Não, porque ele ganhou ela para Cristo, mas não foi só ela foi buscar sua barriga. Venha ver, venha aqui o homem que eu fiz. E a gente preocupa. A gente preocupa porque a Bíblia fala que as loucas ficam de fora. Não é só simplesmente não pode, não, mas a palavra diz que toda precipitação é loucura. E as loucas, a palavra diz que as loucas ficaram de fora. Eu estava olhando numa estágio sobre interpretação de palavra, e as loucas, pessoa louca é toda aquela pessoa que precipita, fala o que não deve, de uma maneira contrária e não se corrige. Pecado de loucura impede a pessoa entrar no reino dos céus. Precipitação está em Provérbios capítulo 14, 29, que Deus fala. E não é pecado você pegar a palavra de conselho, o que é pecado é você xingar a pessoa do outro. Não pode fazer isso daí. Exatamente. É falta de ética, isso daí já, né? Falta de tudo, né? Lá em Mauá, não sei se ainda está ainda, mas tem um diário que ficou processado por isso. Ele tratou uma pessoa, ela entrou na justiça e ele foi processado. Não sei se ainda está. Mas não só ele, a igreja também pegou o processo. Falou, não, vou processar só ele, não, porque ele é um funcionário da igreja. Então ele também, a igreja pegou o processo e a igreja pegou o processo por causa do maus tratos das pessoas. Tanto é pecado contra Deus, que causa problema também para a gente e para a igreja. É uma realidade disso. Hoje nós temos uma matéria, nós tivemos aquela matéria sobre fruto do Espírito, e depois não se pegaram estudar, trazer a questionário atrás. E hoje nós temos a matéria sobre a doutrina do pecado. Distribui aí, Conceição, por favor. Nós precisamos dar sempre honra à palavra de Deus. Sim. E honra com muita satisfação, não é? Por quê? Porque Ele nos honrou. Sim. Ele nos honrou primeiro. Exatamente. Então, se Ele nos honrou, nós temos que demonstrar essa dedicação de honra a Ele. É uma realidade na palavra.
já lá no Antigo Testamento já tem a escola dos profetas. Moisés era dirigente de uma nação e era escritor, né? Escrevia, Deus mandava, escreva, e depois mostra o povo, né? Demonstra o povo para que eles ouçam, e depois, mas para que eles ouçam e tenham o nome do Senhor da glória. E é uma realidade de Deus. Não aqui sobre a doutrina do pecado, são palavras muito instrutivas para nós. Olha aqui, irmãos. Oi, irmãos. Olha aqui, ó. O pecado, ele teve a origem lá no Jardim do Éden. E aqui nos demonstra como tem a outra matéria dessa, que depois, se Deus quiser, passarei, sobre o problema com o pecado, e aí eu resolvi o pecado. Resolvendo o pecado. Aqui traz uma primeira parte, eu não li porque eu não orei, porque a minha esposa tinha orado por aquelas pessoas, e juntamente oremos também pedindo a Deus que a sua palavra continua nos beneficiando cada momento a mais, nos orientando a palavra dele do Senhor. Aqui tem o texto bíblico que diz, o filho pródigo, né? Levantar-me e irei ter com meu pai, e doei. Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Lucas capítulo 15, 18 ao 21. Ele cometeu o pecado com premeditação, e até onde chega o resultado da humildade. Que o pecado premeditado, ele premeditou, saiu para estar conhecido. Depois ele caiu em si, se arrependeu e voltou, e o pai, correspondendo com o dever que ele tinha de se arrepender e receber perdão, abraçou, né? Abraçou ele, porque Deus tem um compromisso de perdoar quem se arrepende. Não sei se o irmão Carlos vai querer um discurso de hoje. Sobre o pecado, é bom para nós. Bom, a gente já sabe, mas devemos estudar para. Tem tudo, né? É muito tudo, não é? Aí o filho pródigo chegou arrependido, mas aí, irmãos, o que nós devemos avaliar é que se ele tivesse cometido aquele pecado segundo a lei, ele já teria sido morto. Sabia? Sim, lá no. Fala assim, pecado premeditado é aquilo que você sabe que está fazendo, né, pastor? É o que ele fez. Só que, acima de tudo aquilo que ele praticou, houve um arrependimento por humildade. Mas por que ele foi perdoado? Porque ele foi perdoado porque ele cometeu falha no tempo da lei, da graça. Se fosse no tempo da lei, ele não teria perdão. Eu vou até olhar aqui no livro de Deuteronômio 21, versículo 18. Assim, pastor, no tempo de Moisés, você fala, pastor? Porque as pessoas, eles matavam as pessoas, né? Matavam. Então, as pessoas não se morriam, mas porque as próprias pessoas, elas assumiram de guardar uma ordem que elas não podiam guardar. Porque não podiam, porque era muito pesada a lei. E devido à lei ser muito pesada, então Deus não deu ao povo aquilo que o povo não podia suportar, mas foi o povo que pediu. O povo que selou a lei, na capítulo 19, versículo 8 de Êxodo, o povo
faz e tem coisa que ele não consegue cumprir. Aí Deus deu a nós a ordem de maneira que a gente cumpre e fica satisfeito com ele. Sim. Fica alegre com ele, cumprindo. Mas essa parábola do filho pródigo é comparada lá no Antigo Testamento para mostrar quanto o ser humano é falho e quanto Deus é misericordioso. Mostra os dois lados, o lado da misericórdia de Deus e o lado da falha humana. Agora, no tempo da graça, esses pecados, para quem tem o Espírito Santo, eles praticamente não existem, porque o Espírito Santo ele veio de maneira para nos convencer do pecado. Então, hoje, para cometer esse tipo de pecado, se o crente observar, ele não comete. Porque pode cometer, mas ele se arrepende. Só que hoje, para se pecar, segundo a graça, tem menos possibilidade, sabia? Nós temos menos possibilidade de pecar. Mesmo de pecado você peca, imediatamente já resolve. Como? Pensou uma coisa errada. Aí você não precisa, mesmo que seja contra uma pessoa, mas não precisa pedir perdão para a pessoa, já vai direto a Deus. Senhor, perdoa meus pensamentos. Aí, já resolveu. Na hora. Agora, se o atrito é contra o irmão ou a irmã, aí tem que entrar em conversação e se humilhar, se pedir perdão. Pedir perdão para ele. Vai pedir o perdão para ele. Mas se é um pensamento, resolve. A melhor maneira possível. E no tempo da lei, era o pecado, ele era condizente com a pessoa constantemente. Tanto é que eles precisariam, se tivesse um sonho mau, eles precisariam confessar o sacerdote. O sacerdote, a confessação, e eles eram absorvidos depois que o sol se fizesse, né? Mas que nós estamos comentando é que o pecado desse aquele rapaz do filho pródigo, se ele tivesse cometido essa aplicação no tempo da lei, ele já sofria pena de morte. E quem entregava ele para as autoridades do tempo eram os próprios pais. Eu li isso. Já leu? Aqui está falando, para nós iniciar. Também, pastor, era assim na época de Moisés, que o filho respondesse para a mãe, aí ele ia ser levado lá na rua, aí eles apedrejavam e matavam. Apresentava a causa perante os juízes, e julgava, já tinha a lei pronta ali, e ele era apedrejado. Era conduzido fora e apedrejado, porquanto ele desobedeceu para os pais, e a ordem era essa, era de matar, devido Coisa séria. era pena de morte, para que o povo visse e temesse. Mas na graça não dá o mínimo direito de pecar. Mas Jesus mostra, se alguém porventura, não citou hoje ainda a senhora irmã mesmo, a mulher lá, não é? Acabou samaritana. Citou, exatamente. Ali Cristo sofreu com ela para que ela fosse recuperada. Em vez de ele punhalar ela, não, ele sofreu com ela, por ela, para que ela fosse recuperada. Uma recuperação muito perfeita. Uma palavra, pastor, que o senhor falou para ela, né? Jesus falou para ela, uma palavra, a senhora já caiu em si, assim, né? Ela já virou e falou para Jesus: sim, Senhor, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Ela deixou que o Espírito de Deus trabalhasse. Aqui a palavra está falando em 21, versículo 18, de Deuteronômio assim: quando alguém tiver um filho contumaz, quer dizer, desarrumado, agitado e rebelde, que não obedecesse a sua voz,
de seu pai e a voz de sua mãe, castigando eles, lhes não ouviram ouvidos. Versículo 19. Então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar. E dirão aos anciãos da cidade: esse nosso filho é rebelde, é contumaz e não dá ouvidos à nossa voz. É um comelão e beberrão. Então, versículo 21. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarão o mal do meio de ti, para todo Israel ouça e tema. Então era levado perante os anciãos, fazia o B.O. e ali já entrava a pena de morte. Na presença dos pais, apedrejava e pronto. A lei era esta, porque o povo pensou que eles eram muito capazes de chegar a Deus por seus próprios esforços. Então Deus falou: então vamos ver, quando vocês transgredirem, é para morrer. Não tem igual. E hoje nós trouxemos essa comparação do Novo Testamento, que o filho pródigo estava enquadrado aqui, ó. Agora, o que escapou o filho pródigo da pena da morte? Arrependimento mediante a graça. Arrependimento mediante o processo da graça. Ele não teve ele nem pegou prova, nada, né? Já foi direto, porque a graça é completa. Então ele foi recuperado, confessa, destaque. É isso que Deus veio fazer para nos redimir. Agora vamos analisar aqui sobre a doutrina do pecado. Tem várias doutrinas, né? O pecado é principalmente é principalmente a atitude de realizar algo contra a vontade de Deus. Aquele que peca se desvia da vontade de Deus. Assim, uma das palavras gregas que define pecado é amarte. É o H soa como R. Não é amarte, é amarte. É a hamartologia. Hamartologia é a doutrina do pecado, que é a palavra correta. Amartia. O que quer dizer? Perder o objetivo, tomar rumos errados. É 1 Timóteo 3, 2 Timóteo 3, João 5 e Salmo 14, 1 ao 3. O 1 Timóteo é muito diferente. 2 Timóteo, essa exortação hoje na graça é muito edificante para nós aprender o significado. A irmã Célia pode até ler para nós. 2 Timóteo, 1 ao 5, corrupção. É a pessoa que peca e nunca reconhece que pecou. Hoje, nos dias atuais, tem essa corrupção, essa parte abusiva, referente a alguém pecar e não convivência, que é a convivência com arrependimento. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Encontrou? Para nós ver como a gente se define bem a convivência. Tendo aparência de piedade. 2 Timóteo 3, primeiro, versículo 1. Tem até o título, não tem na sua Bíblia? Extrema corrupção nos últimos tempos. Corrupção extrema, corrupção nos últimos dias. Então o pecado é maior do que o da lei. 1 Timóteo. Segundo.
Pode ler, pode ler. Ah? Pode ler. Deixa os irmãos se estabilizar. Encontrou, irmãos? Achei. Deixa eu ler. Pode ler. Visto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, continentes, cruéis, Incontinentes, né? Pode falar. continentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, estes afasta-te, porque estes números É até o 5, né? é o 5, sonava Até o assim. 5. Até o 5. Então, a possibilidade da pessoa se corromper. Aí, se os irmãos olharem bem, tem 18 tipos de pecados, né? 18 itens. Negativo referente à pessoa que erra e continua errando sem se arrepender. Quer dizer que ela pisa no Filho de Deus, pisa no sangue do Filho de Deus, faz agrado do Espírito da graça, e esse tipo de pessoas também a Bíblia chama de pessoas loucas. É o pecado que vai alojando e a pessoa tem prazer em pecar. Isso é a palavra aqui. Haveria homens amante de si mesmo, orgulhoso. Amante é que a pessoa só pensa nela, né? É uma pessoa isolada, assim por diante. Pessoas amantes de si mesmo. Presunçosos. A palavra presunçosa é aquela pessoa que acha que só ela sabe tudo, ninguém mais vale nada. É isso. Ela não enxerga a virtude dos membros da igreja ou a virtude da direção. Ele enxerga só ela, está em plena corrupção. Não valoriza as outras pessoas, valoriza só ela. E ela pensa que está certa, é presunção, é presumir, mas tem extrema corrupção. Quer mãe dizer? É que pensa só em si, a sua própria família, os outros não queriam, os colegas, amigos, não querem saber de ninguém mais. Só a sua família, sua amante de si, da sua família e de si mesmo, né? Não só isso não, eu já vi uma vez, nem duas, eu já ouvi pregador chamar a igreja de Deus de igreja fria, irmão. Também já vi. Isso é um desastre. Os irmãos estão sentados aí nas cadeiras porque tiveram vontade de vir. Sim. Lógico. E essa vontade vem de onde? De Deus. Isso chama o pregador espancador. E a palavra diz lá em 24 de Mateus, lá no versículos 49 a 50, diz a palavra, 48, só citar, que os espancadores, a igreja vai e ele fica. Por isso que é importante nós termos cuidado com o trabalho do Senhor para conosco e também para o povo dele. Por quê? Deus, ele não escolheu um animal para ser mais semelhança dele, não. Escolheu nós. Escolheu quem? Nós. E de uma maneira toda especial. E tem a gente conhece na Bíblia, a Bíblia mostra sobre frieza. Frieza é falta de continência. Aqui, essa listagem que a irmã Pedro nós lemos, te demonstra toda uma classe de pessoas com temperamentos parecidos com barriga de cobras, que é fria. Lesma, né, pastor? Temperamento de lesma de rã. Porque lesma, né? Agora, esse tipo de pessoas tem temperamento de rã, Apocalipse 16, 13.
temperatura totalmente a natureza que Deus criou. Então, são esse tipo de coisa que é de pessoas, como lemos aqui, e é chamada de pessoas frias, porque não tem senso natural. Desobedecem pais, desobedecem mães, presunçosos, né? Arrogantes, e mais amigos dos bens materiais do que amigo de Deus. A gente vê muito isso às vezes. Então, é a postura. E outra coisa, a postura. Nós temos uma postura de falar com quem? Com o nosso semelhante. Que além de nós estar transmitindo a palavra de Deus, nós estamos falando com uma pessoa que parece conosco. Ela tem 2 braços, um corpo igual o nosso. E Paulo fala disso para nós considerar uns aos outros, até considerando que somos membros um dos outros. E todos somos membros de Cristo, mas particularmente somos membros um dos outros. Valorizar também, né, pastor? Porque quando se interpreta a palavra amor, qualidades, é fruto, é comportamento. A gente deve estar sempre pronto para sofrer com alguém que está passando por sofrer problema, ou alegrar com alguém e alegrar com alguém que está, né? Uma posição. Olha o que diz aqui, vamos analisando o pecado. Então nós tivemos um comentário em Timóteo. Fala também no Salmo 14, né? Primeiro, que todos desviaram e se fizeram muito. Pecado de Adão e Eva. Analisemos a árvore proibida. Gênesis 2:9, 15:17. Primeiro versículo. O seu fruto era bonito e saboroso. Gênesis 3:6. Esta árvore colocada no meio do jardim do Éden, para prover um teste pelo qual o homem pudesse andar livremente, escolher e seguir a Deus. Porque essa palavra, irmão, não vamos quer dizer não desobedeça. A conclusão dessa palavra é esta: não coma com a mesma coisa que Deus disse, olha, vocês estão aqui, não desobedeçam. E foi a única advertência que Adão recebeu, foi uma única, só. Eu estava olhando no capítulo 1 de Gênesis, verso 28. Deus entregou a Adão 6 recomendações, naqueles versículos 28, 29 ao 30, né? Falou para multiplicar, cuidar do jardim, lavrar a terra, cuidar do jardim e alimentar de ervas e frutos. E o 6, cuidar dos animais. Agora a 7 já era pena de morte. A chave da perseverança estava referente a não quebrar a 7ª recomendação. Recomendações que nós estamos lendo aqui. Uma única só. E ainda a recomendação, ela foi leve. Por que era uma recomendação leve? Porque o homem estava livre para cuidar da terra, né? Cuidar dos animais, cuidar disso, alimentar livremente, não sofrer canseira nenhuma. Então estava tudo muito bem estabilizado. Porém, esta lei, que aqui é uma lei, a única que é conhecida aqui como lei condicional. Mas estão compreendendo? Essa aí foi uma única que é chamada de lei condicional. Então ele pôs o homem lá e condicionou em uma lei, a lei da inocência, ou a lei da conservação da inocência. Porque se ele não comesse do fruto proibido, ele também não perderia a inocência, ficava constantemente inocente, sem promover nenhum tipo de malícia, nem sentir também envergonhamento de si mesmo
Imagina como foi bem colocado no teste. É um teste. Qual é o nosso teste hoje? Que Deus nos deu? Um deles. Humildade. Edificar uns aos outros. Senão não funciona. Palavra de Deus. Fruto dela é saboroso. Gênesis 3,6. Esta árvore foi colocada no meio do jardim do Éden. Foi colocada no aonde? No centro. Colocada no centro. Mas não era uma. Quantas árvores eram? Eram duas. A árvore da vida E a árvore do mal. simbolizava Cristo. Está compreendendo? Aquela árvore da vida simbolizava Cristo e ele se alimentava pelo processo da palavra. Agora, a árvore da ciência, do bem e do mal, já tinha outro assunto. Analise bem, irmãos. Deus, ele tem atributos exclusivos. Deus é infinito, não tem fim. Ele é onipresente, ele não chega em lugar nenhum, ele está presente em todo lugar, está em todo lugar com presença e poder. Então ele não chega, ele é. Por isso que Jesus disse, eu sou a porta. Não é isso? Eu sou a vida. Ele nunca não diminui o assunto. Ele também expressa, eu estou convosco, eu sou. Então ele tem esse atributo de exclusivo dele, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo sem deslocar. Como homem, na época, ele deslocava, mas como Deus, não. E esse atributo dele ser supremo, ele é superior a todos, né? Ele é supremo, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é infinito, ele não tem fim. Né? Ele é santo, ele é supremo, ele tem vontade própria, ele não é alimentado por outros conselhos. Então esse tipo de qualidades é dele só, não é para nós. Para nós, os atributos que ele dá para nós é as qualidades de mansidão, longanimidade, dignidade, assim por diante, vontade, temperança, já que temos o comentário, são atributos que o Pai distribui aos seus filhos. Agora, o atributo exclusivo dele, ele não dá a ninguém. Por isso que ele falou com Adão, não coma desse fruto, ele diga comer, morrereis. Por quê? Porque a questão, o atributo de saber o bem e o mal, só pertence a um que é Deus. Aí vazou para todo mundo hoje sabendo o bem e o mal. Mas não foi a imposição que Deus colocou, foi o ato que Deus colocou de saber o bem e o mal. Deus pôs o homem dependente dele, de Deus. E não o homem com igualdade de Deus, ser igual a Deus. É a glória que Deus não transmite a ninguém. Por isso que essa recomendação, ela causou pena de morte, porque Isaías fala 42, verso 8, que Deus não dá a sua glória para ninguém. Então aí se tornaria dois deuses, sabendo o bem e o mal, apesar que o homem ficou limitado. E hoje a serpente que induziu primeiro Eva, mas a culpa caiu mais forte em Adão devido à recomendação dele, hoje está nas escolas seculares. Você é igual a Deus. Eles olham para uma flor, ou para uma fruta, ou uma árvore, e eles ensinam a criança. Está vendo essa árvore ali? Ou uma laranja, que seja. Isso aqui, essa fruta, ou essa árvore, ela vive por si mesma. E ela vivendo por si mesma, ela não precisa de Deus, porque ela é Deus.
É assim que está o ensinamento. O deísmo. Por isso que tem umas frases escritas assim: Jesus é vida. E tira o indicativo e ele diz assim: Jesus é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Está no indicativo e não no generalizando. Ele não diz: eu sou vida. Ele diz: eu sou a vida. Está no indicativo pleno. Porque essa doutrina de Jesus é vida é a mesma mentalidade que a serpente colocou na mente de Prosão. Serei semelhante a Deus. Isso se chama estratégia satânica. Nós temos que ter todo cuidado com. Nós vamos ser igual ao Senhor nunca, né? Não, mas tem pessoas que eu já ouvi, crentes, por isso que tem estudo. Tem pessoas que dizem assim: Deus, eu não aceito. Já vi pessoas falarem. Eu já ouvi muitas vezes falar de. Por que isso? Não sabe quem é Deus, nem tem como sujeitar a Deus. Não é? Quando vê a prova para homens de Deus, tanto os homens, incluindo o jovem, praticamente, ele não apontou o dedo quando Deus lá na parede, não. Ele sabia quem era Deus. Porque ele é supremo, ele tem vontade própria. E não, ele tem. Agora entra a maciez do pecado. Entrou com maciez, oferecendo vantagens. Vamos analisando esse assunto tão importante. Aí ele diz, né, qual homem pudesse, né, esta árvore era colocada no meio do jardim, nós faremos do Éden, para prover um teste pelo qual o homem pudesse livremente escolher servir a Deus, e desta maneira desenvolver seu caráter, livre-arbítrio, quer dizer, direito de escolha. Ele não sabe que Deus fez, mas sabemos que Deus fez o homem a sua imagem mas é em caráter. Não é em presença, não. É em caráter. O caráter de Deus, que é o caráter plenamente sincero, e esse caráter de sinceridade e retidão, que é de Deus, ele deu ao homem, para ser igual a ele em atitude de caráter. Não é para ser igual a ele, como já disse, portador dos atributos que só ele tem. Isso é muito lindo para nós observar. Esse assunto é importante. Porque dele e por ele são todas as coisas, né? Agora, como Deus, ele ama as pessoas e ama a sua palavra, então ele não coloca a pessoa na posição forçada, ou fazendo do homem que o homem fosse um robô para servir a ele, coisa ali. Não. Ele deu ao homem o direito de escolher servir a ele de coração. De coração, portanto. Isso chama de direito de escolha, como está aqui fala livre-arbítrio, não é direito de escolha. Esse livre-arbítrio, a gente pode calcular que Deus deu ao homem o direito de servir a ele. Agora, o direito de ir para a condenação é questão, ele é plenamente responsável, de responsabilidade do próprio homem. Própria pessoa mesmo. Porque o que atemorizou a humanidade, atemoriza, Deus revelou isso para todos, é o terror da morte. A pessoa quer perder tudo na vida, menos a própria vida. É o caso do terror. Então aqui já houve esse todo, já proveu morte, que é terror. Então o homem não está ordenado a escolher a morte. Ele está ordenado a escolher o que é bom, que é a vida em Cristo, Jesus. Sem a vontade livre, o homem teria sido meramente uma máquina.
ele teria sido um objeto. Então, pode avaliar que é a única coisa que Deus criou que não é objeto é o ser humano. Um vaso é um objeto, um papel é um objeto, outra coisa é um objeto. Isso aqui é um objeto porque não transmite vida, ele não transmite comunicação, somente no sentido técnico, não é? Só isso. Mas essa toalha está aqui porque alguém colocou. Ela não se coloca por ela só. Essa está aqui porque alguém colocou. Por quê? Porque esse aqui é objeto. E quem manuseia é racional. Somos nós. Agora veja bem o tamanho da honra que Deus confiou a nós, irmãos. Para que nós possamos sentir Ele nos honrando e ainda mais o Espírito de Deus em abundância sobre nós. E aqui continua, a vontade livre, o homem seria uma máquina, seria justamente, sido meramente uma máquina. Nesta história, existem 4 pontos chaves para caracterizar a história do homem. Feio. Os irmãos compreendem como é que o pecado começa pequeno, sabia? Depois ele se alimentando, ele vai crescendo, né? Ela pensou e dispensou, e depois parou de pensar, então cortou o pecado pequeno. Mas se pensou e continuou, olha que vem aqui: tentação, culpa, o juízo. Mas olha, referente ao juízo, veio o que, irmãos? Vê que Deus ele tem uma responsabilidade de tal maneira que passou a palavra, e ele colocou todos debaixo do pecado, mas poderia ser eternamente sem oportunidade para a salvação, não. Mediante todas as consequências que o pecado trouxe, aparece o que? O remédio. Redenção. Redenção aí se trata da salvação em Cristo. Resgate. Resgate. Juízo. Tentação, culpa, juízo. Resgate. A origem do pecado, tentação. A serpente, tem aqui, esses 3 primeiros. A serpente foi o agente empregado por Satanás. Para esta razão, e por esta razão,